ao vivo, Instagram nos informando que estamos ao vivo. E que surpresa! Sábado à noite, uma super live, mas super mesmo. Surpresa nesse dia. Gente, que coisa maravilhosa, que especial. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando, porque daqui a pouquinho nós vamos receber a doutora Juliana conosco. Doutora Juliana Sanches, ela é membro da comunidade há mais de 2 anos. Olha, a doutora já está entrando aqui e nós vamos começar assim, rápido, porque nós queremos saber de tudo, conversar tudo. E essa live vai ficar salva, então você que vai assistir um segundo momento, assista, anote e veja todas essas indicações e esse bate-papo, essa conversa especial com a doutora Juliana. Já vou chamar ela aqui para que a gente possa iniciar o nosso encontro especial de hoje. É uma live preparada mesmo por própria Santa Hildegarda, gente, porque a gente tem que fazer assim as coisas. Vamos chegando, vai avisando, gente. Cliquem 7 vezes aí no coraçãozinho, que são os 7 dons do Espírito Santo. Envia essa live para alguém. É uma live que nós não divulgamos tanto, mas nós estamos aqui esperando você. Doutora, bem-vinda, graças a Deus. Consegui, com a graça de Deus. Com a graça de Deus conseguimos. Só Bem-vinda, não obrigada. consigo te ver, Lilian. Eu não sei se é defeito do meu Instagram, isso, porque quando eu fiz uma live com a Bia também, eu não conseguia te ver. Mas eu tenho outro celular aqui, eu vou tentar abrir, aí eu fico olhando, eu falo aqui e abro e vejo no outro aqui, mas não tem problema. Tá, veja se as pessoas estão vendo. Vocês vão dando um feedback pra gente? Estão me vendo? Estão vendo a doutora? Você tá me vendo, né, Lilian? Eu estou te vendo, estou te vendo. Tá lindíssima, como sempre. Eu estou no meu sítio, Lili, por isso que eu estou aqui. Aqui é uma casinha de madeira que nós temos aqui em um lugarzinho bem tranquilo para poder vir no final de semana. Bem Então, assim, bem Santa Hildegarda, bem no estilo Santa Hildegarda. A primeira coisa que quando a gente chegou e comprou, viu que tinha funcho aqui, a gente falou, é um sinal aí, ó. Estamos na terra certa. Já tem funcho. Olha só, estão vendo, a Beatriz falou que está nos vendo todas duas, está Ó, tudo bem com as imagens, já pedi para elas clicarem 7 vezes tá. aqui no coraçãozinho, que são os dons do Espírito Santo, mandarem para as amigas que precisam saber do nosso encontro e divulgarem, né? Então já estão pedindo esses favores maravilhosos. E eu estou assim, muito, muito honrada e muito feliz de te encontrar por aqui, porque nós estamos com muitas perguntas para te fazer, para esclarecer tantas pessoas que precisam de fato de um médico assim, Ju, que seria tão lindo, né, que todos os médicos pudessem dizer ao seu paciente de vez em quando, olha, você rezar um Pai Nosso não faz mal não, né, faz bem. Contrário, entra no tratamento, né? É o que a gente sempre fala, né? Não dá para a gente ver o ser humano só olhando para o corpo, né, Lívia? A gente tem que olhar para o espírito. É uma coisa só, não dá para a gente separar. Enquanto a gente está vivo, o corpo e o espírito andam juntos. Muitas vezes as doenças aparentemente físicas, elas têm origem espiritual. Então, a gente sempre tem que pensar nas duas partes, né? Então, a oração com certeza faz parte do meu tratamento também. É maravilhoso. Doutora, então vou te pedir para uma apresentação para as pessoas que estão chegando aqui, as nossas amigas, por favor, antes da gente já entrar no nosso aprofundamento aqui com Santa Hildegarda. Tá bom. Bom, então, meu nome é Juliana, eu sou mãe do José Henrique, tenho um bebezinho de 9 meses, sou esposa do Elton, sou médica, sou teóloga também, sou catequista. Atualmente trabalho só atendendo particular, já trabalhei no SUS, já trabalhei até numa reserva indígena, como médica de família e comunidade. E depois que meu bebê nasceu, tive que mudar de estilo completamente, né? Então, para poder ter mais tempo para ele, hoje eu só trabalho atendendo particular no meu consultório, para poder, né, viver essa outra vocação, né, Lilian? Porque até então eu tenho 37 anos, 36 anos da minha vida, há anos que eu me dedico, né? Mas agora, com essa nova vocação, tive que abandonar um pouco a medicina, essas 40 horas que eu trabalhava hoje,
Eu não atendo tantos pacientes, né? Atendo de manhã um pouco e à tarde quase inteira, mas antes eu trabalhava o dia inteiro, né? E moro no Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, capital, mas morei em Ribeirão Preto, fiz faculdade lá e estou aqui no Rio Grande do Sul faz 2 anos. E estou muito feliz aqui, com a graça de Deus. E tento, né, trabalhar um pouco com o olhar da medicina, sempre pensando em tentar achar as causas das doenças, né? Sempre procurando alternativas naturais. Hoje eu trabalho com a medicina funcional integrativa, não sei se alguém já conhece a medicina funcional integrativa. Na faculdade e na residência ensinam a gente a só tratar tudo com alopatia, né, com medicação convencional. Quando a gente aprofunda um pouco mais nos estudos, a gente vê que a alopatia, quando é necessário usar em momentos agudos, ok, né? Fala que eu nunca passo um antibiótico, é mentira, eu passo, prescrevo um antibiótico. Muitas vezes, por algum momento, eu tenho que prescrever um antidepressivo, mas o nosso objetivo é sempre tratar a causa das doenças, né? Então, coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Na faculdade, eles ensinam a gente a decorar todas as doenças, todos os sintomas e tratar só com alopatia. Então, tem um paciente com hipertensão no meu consultório. Se eu fosse uma médica convencional, como eu já fui, eu ia passar um antihipertensivo e falar: olha, Lilian, muda de estilo de vida, tenta fazer atividade física, evite sal e só isso, e manda a pessoa embora. E hoje a gente sabe, por exemplo, que o sal de cozinha, aquele sal que a gente compra no supermercado, esse faz mal. Porém, o sal integral, o sal do Himalaia, né, é um sal que tem outros nutrientes e esse faz bem. Então, a gente só fazia isso. Então, dava antihipertensivo e pronto. Falava: agora a senhora se tornou hipertensa, agora vai ter que tomar remédio pro resto da vida. E com a medicina funcional, a gente vê o contrário. A gente pensa assim: opa, começou essa pressão subir, por quê? O que está acontecendo? O que tem de desequilíbrio nesse corpo? Por que essa pressão está subindo? Então, é um olhar um pouco diferente. E eu também trabalho com suplementação, né? Porque não tem como a gente ter uma saúde boa se a gente não tratar as nossas deficiências, né? Então, eu trabalho com prevenção, com longevidade, atendo também criança, gestantes, idosos, todo tipo de paciente. Eu brinco assim, né? Eu falo: minha especialidade é ser humano. Não importa a idade, porque toda a idade é linda, né? Cada momento da vida é único e não dá para eu separar o ser humano e falar: não, eu só gestante, não, é só criança. Eu tenho que olhar todo mundo, né? Isso é maravilhoso, né? Porque dali você já vê que não tem uma divisão, porque de fato nós passamos por todas essas fases, né? Ali, Sim. bebê, criança, gestante, crescemos, adultas, mulheres. Mas assim, doutora, você com essa visão ampla de médica integrativa e mais ainda teóloga, porque até em um dos encontros que nós fizemos com uma pesquisadora de Santo de Galha também, ela falou dessa parte da importância de manter unido a medicina de Santo Edgarda e a teologia, que não tem como separar, não Não, tem não como. tem. Não tem, entende? Então pode ser que assim, tudo bem, eu sou ateia ou eu sou de outras linhas e vou utilizar a medicina de Edgarda, que elas usam outros nomes assim, mas sem a teologia, que de fato o profundo está nessa parte espiritual junto, né? E na sua experiência, os tratamentos naturais podem complementar a medicina moderna? E contribuir ainda Roupa, mais, então, para a saúde. completamente, completamente. Na verdade, assim, vou dar a minha opinião, tá, Lilian? Sim. Vamos pensar o seguinte: o ideal seria todo mundo, algum momento da vida, fazer um check-up para ver se tem alguma desnutrição, se está faltando algum nutriente, se tem, como é que estão os hormônios. No momento que eu faço essa restauração do meu corpo, que eu vejo que meu corpo está ok, todos os nutrientes estão excelentes, não tem nenhum desequilíbrio, está tudo ótimo, eu recomendo, a partir desse momento, a só usar tratamentos naturais. Porque se meu corpo está todo equilibrado, se eu não estou inflamada, né? Porque assim, a inflamação é um dos grandes problemas, né? Que todos nós temos. Quando a gente vai estudar todas as doenças, Lilian, a base, a origem das doenças vai ter sempre um processo inflamatório. E quando eu falo inflamação, eu não digo uma inflamação aguda, né? Aquela inflamação de quando você está andando na rua e torce o tornozelo e fica inchado, o tornozelo vermelho, doendo. Mas é aquela inflamação crônica, aparentemente pequenininha, que a gente não percebe.
porque a maior parte dos nossos alimentos hoje são inflamatórios, né? Então, a gente pensa aí no glúten, no açúcar. Nós, brasileiros, a gente adora um pão, né? Pão francês. A gente gosta muito de doce também. Então, a gente sempre tem uma inflamação por trás aí. Quando eu corrijo todas essas deficiências e até a inflamação, meu corpo vai estar ótimo, porque o nosso objetivo, e aposto que, né, quem está na comunidade aí já conhece como é que funciona também o tratamento aí de Santa Hildegarda. O objetivo principal não é você depender a vida inteira do médico, é você ter autonomia para você ter os teus remédios naturais, para você tratar a tua família e se tratar, lógico, né? Porque vocês lembram da época da pandemia? Teve muitos lugares que male a farmácia estava aberta, né? Então, a gente tem que aprender ter esses recursos que são fantásticos. Pensa assim, quantos anos tem a medicina? A medicina convencional, a alopatia, tem há 150 anos. E não existia medicina antes? Existia, era com fitoterapia, era com tratamentos naturais, né? Só a gente voltar um pouquinho. Lógico que pensando em doenças infecciosas, que era uma das coisas que mais matava, né? Quando a gente for pensar, por que as pessoas hoje vivem mais do que viviam antigamente? Uma das principais causas é as doenças infecto-contagiosas, não tinha antibiótico, né? Não tinha tratamento para muitas infecções. Porém, isso foi muito bom, isso foi positivo. Muitas vezes, desculpe o barulho, é a cachorrada, mas muitas vezes a gente tem que usar então a medicina convencional, tem que usar a alopatia para fazer um tratamento de uma infecção, etc. Porém, a maior parte, o resto, muita coisa a gente consegue tratar com coisas naturais, né? Lógico que também, né, sempre procurando também a causa. Não é que a pessoa vai entrar na comunidade hoje, por exemplo, de Santa Hildegarda, eu acho que você deve ouvir muito isso, até já estou adiantando, mas assim, as pessoas começam a fazer um tratamento natural, eu ando com má digestão, vou tomar um chá de funcho, ótimo, mas o chá de funcho vai me ajudar? Com certeza, mas a questão é, o que você está comendo? Será que esse alimento que não está sendo a causa dessa má digestão, o funcho vai ajudar? Lógico que vai, mas não vai tratar a causa, né? Então, a gente tem que ter noções básicas, né, de saúde e depois usar a medicina de Santa Hildegarda, por exemplo, como um tratamento que vai me ajudar com certeza, que vai tratar tantos problemas de saúde, porém, a gente antes tem que ver o que está causando, né, para poder potencializar tudo isso. Isso é muito. As pessoas terem essa consciência, eu acho maravilhoso, porque de fato tem muita questão de estar sempre buscando um comprimidinho do nada, assim, tô com uma leve dor de cabeça, já passa a mão no comprimido, o mesmo a automedicação com anti-inflamatórios ou com antibióticos, sem passar mesmo por um profissional, ou vai recuperar uma receita antiga, não sei das quantas, achando que está valendo mesmo a situação. E às vezes isso daí é perigoso. Então, você acha que uma comunidade como esse espaço, né, da comunidade Santo Hildegarda pode auxiliar-se mulheres que de repente precisam de instrução, estão com dúvida do que tomar, vai ali ver que de repente tem algo de natural, que ela pode fazer uma tentativa antes, né, de já se aventurar e tomar e ainda oferece, né? Você fala, tô com dor de cabeça, amiga, já tira o remédio para você. Todos esses medicamentos, gente, assim, uma vez usar, assim, vamos pensar, no máximo, uma vez por mês tomar uma dipirona, uma vez por mês, ok. Mas usar toda semana já mostra que tem algum desequilíbrio. Todas essas medicações, elas são boas para algumas coisas, porém elas têm efeitos colaterais, né? Por isso que hoje a maior parte das pessoas, se elas lerem as bulas, elas não tomam nada, né? Mas a bula, ela tem que descrever todos os possíveis efeitos colaterais, né? Então, não é, a gente acha que é inofensivo, só vou tomar um paracetamol, sempre tomo, só vou tomar uma dipirona. Isso tem um preço, tá? E eu sempre brinco, né? A gente não sabe o pavio de cada um. Eu tenho paciente que tomou anti-inflamatório, por exemplo, por uma lombalgia, que começou a tomar com uns 35 anos, com 40, ele perdeu os rins. Estava começando a entrar na fila para fazer hemodiálise. Então, em 5 anos de uso, ele tomava mais ou menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ele já teve, lógico que eu estou contando um caso extremo, mas assim, a gente não sabe o tamanho do nosso pavio, né? Tem pessoas que talvez vão poder tomar
anti-inflamatório aí por 10 anos todo dia e quase não vão ter efeitos colaterais. Poucas pessoas são assim, mas a maior parte tomando aí pelo menos 1, 2 vezes na semana, se for um anti-inflamatório, com certeza a chance de começar a ter lesão renal é muito grande. Então, assim, esses remédios, eles têm efeitos colaterais. Já os tratamentos naturais, eles não têm praticamente efeitos colaterais. Então, esse é uma das grandes vantagens desses tratamentos, né? Olha ali, a Rosana que está na comunidade já falou que não toma remédio faz um tempão. A Olha que Inês maravilha. também, ó. A Inês também está na comunidade também faz um tempão que não toma mais remédio, que tem diferença, tá falando estar, né? Que Buscar, diferença, que diferença, que diferença. buscar. Doutora, você esteve conosco no último jejum. Eu estou perguntando tudo, porque eu estou querendo assim que todas as perguntas, dúvidas que as outras pessoas têm, eu estou fazendo para você. E no 12º grupo de jejum, e as pessoas estavam entusiastas, você viu que foi um movimento muito lindo, muitas pessoas conseguiram desintoxicar, né, eliminar algumas coisas e aumentar a espiritualidade, buscar a Deus e passar assim porque às vezes se criou, né, um terror, assim, meu Deus, o jejum é passar fome, é passar necessidade, vou ter tontura, vou ter dor de cabeça, vou cair no chão, vou desmaiar. Tem pessoas assim que têm até uma certa ânsia, porque eu fui essa pessoa, eu tinha ânsia, falei, meu Deus, se eu ficar uma manhã inteira sem comer, eu não vou aguentar, porque é uma coisa muito, né, de preocupar. E no fim, com Santo Hildegarda, passando por esse percurso, mantendo essa alimentação natural, você acha que essas práticas podem ajudar tanto na saúde quanto no crescimento espiritual? Com certeza. Na verdade, Lilia, o jejum é uma das grandes ferramentas que nós temos, né? Por quê? Porque o jejum, além de tratar várias doenças físicas, mas são inúmeras doenças. Se eu começar a falar aqui, nós vamos ficar à tarde até à noite. Para vocês terem uma noção, até câncer a gente tem protocolo para fazer jejum, tá? Então, o jejum, ele tem muitos, inúmeros benefícios. Isso da parte física, tá? Agora, nós temos também a parte psíquica. Por quê? Porque o jejum, ele também trata desordens psíquicas. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar, uma pessoa que tem um transtorno, pode ser depressivo, tudo, as doenças psiquiátricas, elas também podem ser tratadas com o jejum. Olha que coisa incrível. E fora a parte espiritual. O jejum, assim, né, na minha humilde opinião, ainda mais eu sendo teóloga, né, vou ter que puxar o lado aqui para a parte espiritual, mas o jejum, ele é uma das maiores ferramentas que nós temos para, com certeza, eliminar qualquer vício que nós temos, porque quando a gente entende que se eu não controlo aquilo que entra na minha boca, dificilmente eu vou controlar o resto. Então, eu preciso ter esse controle. Então, o jejum, ele vai também me ajudar a ter esse controle. E eu vou, naturalmente, né, fazendo o uso do jejum, né, assim, nós católicos, Nossa Senhora pede para a gente, pelo menos, fazer um dia da semana jejum, né, mas, se possível, 2 dias, né, Nossa Senhora pede quarta e sexta, mas, pelo menos, toda sexta-feira, para nós católicos, né, quem não tem contraindicação, quem não está gestante, quem não está amamentando, ou tem diabetes e usa insulina, e crianças, né? São só essas pequenas exceções. Mas o jejum, da parte espiritual, então, assim, muitas vezes eu atendo muitos pacientes que se queixam, ai, doutora, porque eu tenho um problema muito sério, eu tenho o vício da preguiça, eu tenho o vício da gula, eu tenho o vício da murmuração. Todas essas desordens espirituais, a gente trata com o jejum. Então, assim, imagine você poder usar um recurso que vai tratar sua dimensão psíquica, espiritual e física. É uma coisa do outro mundo, né? Por isso que a maior parte das religiões, lógico, Jesus também fazia jejum e pedia para fazer jejum, mas se a gente for olhar, né, todas as religiões pedem para fazer jejum. Então, o jejum é uma ferramenta incrível. E agora ficou meio que na modinha, né, Lilian? A gente vê muitas pessoas, mas modinha do jejum. Gente, o jejum é muito antigo, não é nada de modinha. É que agora se entende mais o benefício, né? Os benefícios que são inúmeros do jejum. Mas não é modinha, não. O jejum é uma ferramenta incrível usada há muitos e muitos anos.
Então, assim, eu quero melhorar a minha saúde, mesmo se eu tenho algum problema de saúde ou não tenho, eu fazendo jejum eu vou melhorar muita coisa. O Prêmio Nobel de 2014 ou 16, hein? Agora eu não lembro de cabeça. De 2016, se eu não me engano. Foi de um cientista que conseguiu descobrir o mecanismo de autofagia. O que é autofagia? Quando eu fico muito tempo sem comer, como vai faltar energia, o meu corpo começa a pensar assim, vamos ver se tem célula aqui que está velha, que está com algum defeitinho, para a gente fazer ela se programar para ela morrer, para poder utilizar a matéria-prima que tem naquela célula. Com isso eu consigo tratar muitas doenças. Então, a ciência hoje está bem convicta da importância do jejum. E não custa nada, né? Essa que é ao contrário, né, Lília? Você economiza fazendo jejum, porque você não vai comer nada, né? Ou até existem várias formas de jejum. Lá no curso que a Lilian tem do jejum de Santa Hildegarda, ela vai ensinar. Né? Existe um preparo, não é assim para vocês amanhã, opa, vou parar de comer, não é bem assim. Existe um preparo. Posso até fazer uma propaganda do teu curso, Lília, para quem não conhece, mas qual que é a vantagem de fazer o jejum com a Lília? Primeiro, vai ter a Lília que vai orientar vocês, vai ter uma nutricionista, eu muitas vezes consigo estar também, mas existe um preparo, então ela vai começar alguns dias pedindo para retirar, né, alguns alimentos, principalmente os alimentos aí excitatórios, né, a cafeína, depois vai começar a diminuir a alimentação, ela vai orientar, se possível, a ficar mais de 14, 16 horas, depois quando for dejejuar tem que saber o que dejejuar, porque assim, qual que é o segredo do jejum? O jejum são duas coisas que são fundamentais. Ficar sem comer é muito importante. Porém, o que eu vou comer antes de iniciar o jejum e o que eu vou comer depois do jejum vai fazer a diferença. Então, nós temos muitos protocolos de jejum de 12 horas, de 14, de 16, de 18, de 24, de 36. Né? Pensando aí num câncer, só para vocês terem uma noção, nós temos protocolos de 72 horas. Tá? Mas o de jejum de 12 horas, Lília, o ideal seria para todo mundo. Tá? Então, assim, comeu pela última vez 7 horas da noite, só vá comer 7 horas da manhã. Então, 12 horas todo mundo consegue fazer. Até quem está amamentando pode fazer também, tá? 12 horas. Isso aí é o mínimo. Porque o nosso corpo precisa também de um tempo para poder fazer essa limpeza, para poder, vamos dizer, cuidar do intestino também. Porque o intestino, a gente sabe que é o órgão mais importante do nosso corpo. Hoje ficou bem claro essa questão do intestino. E se eu toda hora estou dando comida para esse intestino vai gastar muita energia. O nosso corpo ele vive de prioridades. Então, se eu estou gastando energia fazendo a digestão, eu vou poupar energia para, de repente, procurar alguma célula cancerígena, né? Então, quando eu deixo meu intestino quietinho lá, eu vou poder priorizar outras coisas. Por isso, Lília, que quando a gente faz jejum, o nosso poder intelectual ele aumenta. Muitas pessoas se queixam, né? Eu não consigo fazer jejum porque eu passo mal, eu sinto fraqueza. Isso aí é sinal, sabe do que, Lília? De vício. Significa que o teu corpo está viciado, principalmente no carboidrato simples, tá? Quando eu sinto esse mal-estar do jejum, não é o jejum, mas é a falta do carboidrato que está me fazendo sentir isso. Então, mais um motivo que a pessoa tem que fazer o jejum, tá? Que às vezes a pessoa sente tremor, pode sentir tontura. O que mais ou menos isso quer dizer? Quer dizer que eu estou produzindo uma quantidade grande de insulina no meu corpo e naquele momento eu não estou dando aquele carboidrato, às vezes essa insulina vai subir esperando aquele carboidrato e aquele carboidrato não chega e dá aquele mal-estar de hipoglicemia. Tá? Então, mais um motivo, provavelmente quem sente isso está com resistência insulínica. Mais um motivo para poder praticar. Mas o ideal é fazer devagarinho. Esse de Santa Hildegarda eu acho incrível porque vai ter um acompanhamento, você vai fazer da tua casa. Se você conseguir ficar em alguns dias mais tempo, mas se você não conseguir, ela passa todos os alimentos que você deve comer, tem todas as receitas. Assim, é pegar na mão, né, Lili? E falar, vamos junto. Vamos junto. A Inês, que também é da comunidade, ela está perguntando, e para quem é hipoglicêmico, o jejum pode... Pode, quem tem hipoglicemia, normalmente tem resistência insulínica. Eu oriento a pedir um exame de jejum, tá? Perdão, de insulina em jejum.
para ver, provavelmente essa insulina vai estar maior do que 6. O ideal da insulina em jejum é não passar de 6. Isso tem que ser de 8 horas do jejum, tá? Então, faz 8 horas de jejum, vai no laboratório, pede a insulina e vê se está maior do que 6. Porque quem tem hipoglicemia só está com hipoglicemia porque está produzindo muita insulina, tá? Então, como é que funciona a diabetes? Primeiro, eu começo a produzir muita insulina, que a gente chama hoje de resistência insulínica. Depois chega uma hora que o pâncreas meio que fadiga. Ele começa a não querer produzir muita insulina. Aí vem a diabetes. Então, se você passar mal, tem hipoglicemia, provavelmente você tem hipoglicemia por causa dessa insulina. Por que eu estou comentando isso? Porque o carboidrato, quando uma pessoa que não tem picos aí altos de insulina, se eu não comer carboidrato, eu vou ter reserva. Então, meu corpo consegue se virar bem. Pensa quando vocês ficam doentes. A primeira coisa, um dos primeiros sintomas de quem está doente é perder o apetite. Então, nós temos reservas para isso e ninguém passa mal, tá? Até é um sinal do nosso corpo. Você vê quando a gente fica doente, o que a gente faz? A gente, às vezes, fala para os filhos, né? Não, come, filho, por favor. Saco vazio não para em pé. Se você não comer, você não vai ficar melhor. Ao contrário, nosso corpo é sábio. Se eu perdi o apetite, é justamente para eu não gastar energia fazendo digestão, para o meu corpo focar essa energia combatendo, por exemplo, alguma infecção, um vírus, uma bactéria, um fungo, tá? Então, assim, uma pessoa saudável, tranquilamente, ela fica 16 horas sem passar mal. Maravilhoso. Agora, A Inês tá quem tem diabetes e usa insulina, aí não, aí é outro esquema, tá? Aí precisa procurar um profissional, porque aí ela está usando a insulina de fora, né? Aí é diferente. Agora, quem tem diabetes e só toma, por exemplo, o glifage, que é a metformina, que não faz abaixar muito a glicose, esse também pode fazer jejum, não tem problema. Agora, tem alguns medicamentos para diabetes que esses também não podem fazer o jejum, tá? Mas aí tem que procurar um profissional para poder saber. Mas tirando a diabetes, a gestante e quem está amamentando, e criança, né? E idoso, lógico, dependendo do idoso. Tem idoso, eu tenho paciente de 70 anos que faz jejum, tá? Mas depende do idoso. Mas daí você vai devagarinho, faça o curso da Lilian, né? São quantos doutora, dias mesmo, Lilian? Doutora, tem algum, por exemplo, um desafio, um preconceito quando você fala com o paciente, fala, olha, o senhor, né, pode tomar algum chá, ou pode comer alguma coisa mais natural, porque essa medicina de Santo Degarda volta, né? Volta aquilo que era uma vez, que é os alimentos que curam, as virtudes, os cuidados de casa, essa noção de que muitas coisas que nós fazemos acabamos ingerindo até mesmo venenos através de um monte de coisas que estão aí sendo distribuídas rápido, coisas velozes. Tem algum preconceito quando já aconteceu algum fato assim? E a comunidade pode ajudar a pessoa, de repente, a superar, que a pessoa fica, ai, não, eu tô com dor de cabeça, não vou esperar passar, não, já vou logo tomando isso, 2, 3 comprimidos. Você acha que isso pode ajudar? Com certeza. Na verdade, inicialmente, quando a gente fala, né, olha, tenta tomar um chá, a maior parte das pessoas, mesmo quem já está há algum tempo estudando, né, uma alternativa mais natural para poder tratar, que seja uma dor de cabeça, no começo, né, às vezes a pessoa fica animada, fala, poxa, vou começar a comprar um monte de chá, vou fazer uma hortinha, né, e às vezes acontece algum problema, essa hortinha morre, aí abandona, fala, não quero mais fazer, não dá muito trabalho. Só que, gente, eu vou falar a verdade. Quem já usou, às vezes, tudo que é mais natural é um pouco mais desafiador. Não vou falar que é mais fácil, é muito mais cômodo ir numa farmácia, pegar um remedinho e tomar. Lógico que é, né? Para mim também é muito mais fácil. Mas a gente entende que só esse cuidado da gente, às vezes, ter uma plantinha em casa, da gente colher, né? Olha a nossa parte também psíquica da gente pegar aquela planta, ferver, lavar, né? Existe um ritual ali que também a gente está espiritualmente dando mais poder para aquilo. Todos nós temos um poder de cura. Todos nós temos, não é só os médicos ou só Deus. Não, lógico, né? Deus é todo poderoso, mas ele dá para nós esse poder da gente também fazer essa autocura de nós mesmos, então, e dos nossos familiares. Aposto que, se a gente pensar em todo mundo que está assistindo, eu imagino que
todo mundo, alguma avó, quando estava passando mal, fazia algum chazinho e dava, e quanto melhorava, né? Tinha aquele amor envolvido em fazer aquele chá, em pegar aquela planta. Então, inicialmente, as pessoas têm preconceito, mas quando começa a usar, meu Deus, aí só quer usar isso, não quer mais usar a medicina convencional. E, às vezes, eu tenho um problema oposto, Lilian. Quando eu preciso, em alguns casos, entrar com a medicina alopática para tratar alguma coisa assim mais séria, eles ficam todos bravos. Não, mas não tem mais nada natural, por favor. Porque a pessoa fica apaixonada, ela vê os benefícios, vê que não tem praticamente efeito colateral, que ela mesmo está economizando, que ela mesmo está cultivando lá na casa dela. Não tem coisa melhor, né? Para e pense. Olha que linda. A Érica Coelho é médica lá em Belém do Pará. Ela falou que os pacientes dela já chegam pedindo chá. Olha, E ela pensa. não tem problema de oferecer, né? De aconselhar. Olha que coisa boa. Então, vou aproveitar para pedir: tem algo inspirador, algo que aconteceu assim, Ju, que você falou para o seu paciente, assim, que adotou, acabou utilizando? Natural? O normal, que a gente pensa que esse natural, de repente, é só uma alimentação, a pessoa, tipo assim, tinha essa moda de eliminar o sal. Eu lembro que até que em casa meu marido falou: não, eu vi que tem que tirar o sal. Falei: que é isso? Tirar o sal, não. O sal, lógico, o sal o integral, o sal aquele, o mais grosso, não o sal que parece uma farinha. Refinado, não aquele isso que é Aquele de lá não. cozinha. Mas não diminuir para tirar, tipo, o sabor da alimentação. Eu falei: gente, não tem que tirar nenhum sabor. Uma que nós não temos nenhum tipo de problema de saúde. Nós não temos pressão alta ou baixa, que você ouviu essas questões. Não vai querer prevenir a pressão alta que nós vamos comer insípido aqui em casa. Então, esse tipo de informação que chega, daí a pessoa fica pensando que tem que fazer algo assim. Isso não é necessário. Verdade? Não, não é necessário. Se for o sal integral, aqui no Brasil a gente tem o sal do Himalaia. O sal do Himalaia é aquele rosinha, Lívia, sabe? Sim. Uhum. O sal integral, ele não faz mal. O que faz mal vamos pensar assim, ó, é a mesma coisa do açúcar, tá? Uhum. Quando eu penso no açúcar refinado, o açúcar branco, esse faz mal. Agora, se eu, por exemplo, adoçar alguma coisa com mel, o mel vai ter açúcar? Vai ter, mas ele vai ter outros nutrientes. Então, ele necessariamente, tirando em quem tem diabetes, tá? Mas quem não tem diabetes pode consumir mel, tá? Agora, o açúcar branco, ele é só açúcar, mais nada, não tem nenhum nutriente ali. O sal é a mesma coisa. Quando eu uso só o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o normal, ele só tem isso, mais nada. Agora, quando eu uso um sal integral, ele vai ter outros nutrientes juntos que vão fazer bem para o meu corpo. Muitas doenças, Lília, eu trato, pego uma garrafinha dessa aqui, por exemplo, de 500, na verdade eu oriento a fazer com 1 litro, né? Colocar uma colher de sal para tomar todo dia, para dar mais energia, mais disposição. Então, ao contrário, a gente tem que consumir sal, mas um sal saudável, né? Sal saudável. E a pessoa que fala que tem a vida corrida, que não consegue utilizar métodos naturais na vida dela? Não, sempre tem, meu Deus. Quem que, ó, por exemplo, o funcho, umas sementinhas para mastigar em jejum, coisa mais fácil pegar aqui e botar na boca, um sal desse colocar, então assim, não é desculpa, né? Existem muitos recursos que a gente pode utilizar, mesmo que tenha vida corrida, fazer um vinho apagado. Quanto tempo demora para fazer um vinho apagado, Lilian? Eu faço 3 Então, assim, minutinhos, eu tô com meu copo na mão, rapidinho. tem tanta coisa que a gente pode utilizar, né, que não gasta quase nada de tempo. Lógico que tem outros que sim, exigem um pouquinho mais de preparo, né? Mas entrando na comunidade, vocês vão ver que tem passo a passo de como utilizar muitos recursos de uma forma mais simples, tá? Fazer, por exemplo, ó, vou dar uma dica aqui. Eu tive uma mastite, quanto tempo, Lília? 1 mês atrás, mais ou menos? Mais ou menos, sim. Procurei. Foi. Eu tive, como eu estou amamentando o meu filho, eu tive uma mastite. Eu falei, nossa, agora o que eu vou fazer? Chegou a me dar febre, sintomas sistêmicos. Então, eu tive febre, mal-estar, dor no corpo, né? Eu falei, não, eu vou tratar de uma forma natural. Lilian, por favor, me socorre. O que você me orienta aí? Ela falou, Ju, faz o gel de linhaça. Eu fiz o gel de linhaça. Quanto tempo demora para fazer? Fervendo, vai 5 minutos para fazer? Sim. Incrível. Você pega água, linhaça, acho que é 100 ml de água, né? Para uma colher de linhaça, Lília, mais ou menos. Vira um gelzinho, depois você esfria, né? Peneira, vira aquele gelzinho. É um baita anti-inflamatório, né?
natural. Então, assim, tem tanta coisa que não... Que mesmo que tenha vida corrida, porque eu não vou mentir para vocês, a Lília sabe da minha vida. A minha vida, eu não paro um minuto, porque ou eu tô atendendo, ou eu tô com meu filho pequeno, corrida. E mesmo assim eu consigo fazer. Então, assim, dá para fazer sim. Sim, e esse gel de linhaça, os testemunhos sobre eles são grandiosos. Até mesmo mulheres que tiveram tratamento de câncer, que fizeram radioterapia, faziam as compressas, depois era como se te tirasse com a mão aquela, que é uma queimadura, né? O nível que era altíssimo, e foram muitos casos, assim, tem os estudos já que estão sendo demonstrados é algo que é muito simples, então às vezes a gente fica até meio incrédulo, tipo, nossa, mas eu quero Sim, complicar, né? Eu será quero que um negócio vai que é mais resolver? elaborado. Eu Não, quero gente. algo mais Olha, elaborado. nós temos tantas coisas. É que assim, para poder sair uma pesquisa, né, de relevância científica, precisa ter muito dinheiro investido. Então, que pesquisador ou quem vai bancar, por exemplo, uma pesquisa grande com 5, 10 mil pessoas para poder testar o óleo, quer dizer, o óleo não, o gel de linhaça, por exemplo, não tem. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas não tem trabalho científico. Gente, nem tudo está ali no trabalho científico. A gente vai fazendo os testes, a gente vai, né? Por exemplo, na própria linhaça, a gente sabe que tem ômega 3. Ômega 3 é um baita anti-inflamatório. Então, por exemplo, né, sabendo de um componente que tem lá na linhaça, com certeza vai ser anti-inflamatório também. Então, não espere às vezes, né? Porque tem muita gente que pensa assim, mas não tem trabalho científico, né? Não tem por enquanto, mas tem, às vezes até tem, tá? Às vezes uma amostra não tão grande, porque é muito caro. Uma pesquisa grande, gente, envolve milhões. Só a indústria farmacêutica mesmo para poder bancar essas pesquisas grandes, né? Mas é bem isso. Às vezes a pessoa no começo vai falar, mas será que vai funcionar? E funciona, funciona. Vocês não têm noção o quanto funciona. E eu sempre oriento, Lívia, vai fazer esse tratamento, também faça uma oração, mesmo se for tomar uma medicação alopática, abençoa, nós temos esse poder, né? De, Senhor Jesus, por favor, eu estou com essa dor de cabeça, eu não estou me sentindo bem, eu vou ter que tomar essa medicação, por favor, em teu nome eu te peço, abençoe essa medicação, ou essa planta, ou esse chá que eu vou tomar. A gente tem que fazer isso também, né? Então a gente está utilizando de um conhecimento, sim, né? De uma medicina que sim existe, e existe há muito mais anos do que a medicina alopática, do que a medicina convencional, e foi assim que as pessoas foram tratadas anos e anos, mas a parte espiritual também, né? A gente abençoa, e eu acho que é um grande diferencial também, a gente abençoar tudo que a gente for utilizar. Sim, isso eu sempre aconselho também. Sempre abençoar o que vai tomar, o que for necessário tomar. Rezar pelos médicos, rezar muito pelos médicos, pelos profissionais que vai ser atendido. Se precisar de um atendimento, estiver indo num pronto-socorro ou algo assim, rezar também Já pelo. vai mentalizando, rezando por quem for te tratar, é isso mesmo, gente. Sim, porque às vezes eu vejo as situações assim que não tem, que falta mesmo as orientações de base, né? Que é aquelas que a gente passa lá na comunidade. De não dar imediatamente, por exemplo, já dando os antibióticos para as crianças. Tem uma amiga minha aqui que ela dá 3 vezes no mês o antibiótico para a criança. Eu falo, não, querida, é muita coisa. Não, mas daí estava na virose, mas daí saiu um, entrou o outro, depois outro, passou o outro. Eu falei, mas são muitas vezes por mês, né? Não estamos falando do ano, é por mês, e com muita naturalidade. Vamos se encontrar, não posso, estamos todo mundo com febre, estamos todo mundo doente, de novo. Então, eu acho assim, impressionante que é o que eu vivo, por isso que eu acredito muito, divulgo tanto a medicina Sandegar. Nós aqui em casa, nós não ficamos doentes, a gente passa frio, passa calor, tem neve, tem chuva, tem temporal, tem vendaval, tá molhado, tem a horta, tem as galinhas. E a gente tá fica às vezes pensando, nossa, esse menino vai gripar. Lembra minha mãe, né? A mãe fala, meu Deus, o menino vai puxar o negócio, vai gripar. Vai gripar. Vai gripar. E não acontece. Então, quer dizer que tem esse preparo. Então, esse resultado dessa rotina com o chá de funcho, com o mingau de aveia, com as maçãs cozidas, são coisas assim básicas incluídas na rotina, que você acha que é isso que aumenta um pouco a imunidade, dá uma resistência, mantém um físico um pouco mais forte? Tô falando um pouco Com bem certeza. popular aqui, o meu. Sim, sim, mas com certeza. Por exemplo, né? Só você falou da maçã, agora eu vou fazer um comentário. Lembra que eu falei que o órgão mais importante do nosso corpo é o intestino? Sim. Então, se eu dou alimentos saudáveis, alimentos bons,
para o meu intestino vai ser um intestino saudável e com certeza todo o resto do meu corpo vai ser saudável. Tirando o cérebro, o órgão que mais tem neurônio é o intestino. Qual é o órgão que mais tem anticorpos, que mais tem células de defesa? É o intestino. Então, o intestino ele é muito importante. Quando eu, por exemplo, utilizo a maçã, tá? Eu estou dando nutrientes para as bactérias boas, alimento para as bactérias boas. Então, eu vou fortalecer o meu sistema imune, vou fortalecer meu intestino. Então, se a gente for pegar, né, várias receitas de Santa Hildegarda, e tentar relacionar com o conhecimento que a gente tem hoje, principalmente da medicina funcional, a gente vai ver que eles estão andando juntos. Né? Bom, primeiro, gente, eu queria só passar uma informação. Eu imagino que a maioria de vocês já sabe, mas Santa Hildegarda é uma doutora da igreja. Todo esse conhecimento que ela passou para nós não foi um conhecimento que ela aprendeu de uma pessoa normal, não é que ela fez faculdade de medicina da época, foi o Espírito Santo, gente. Então, ela foi uma mística que chegou num ponto assim tão alto, né? Vamos pensar assim, de intimidade com Deus, que ela olhou para a Bíblia e já entendeu tudo que estava ali na Bíblia. Então, assim, ela teve experiências místicas com o Espírito Santo, dela tomar consciência de muita coisa. Não foi uma coisa que alguém ensinou, porque às vezes as pessoas confundem isso, Lilian, sabe? Em relação até às pedras de Santa Hildegarda. Mas usar pedra, mas isso aí não é da nova era. Sim, a nova era é um problema muito sério. Mas se uma grande doutora da igreja foi conselheira de tantos reis, acho que até de papa ela chegou a ser conselheira, né? Uma mulher tão sábia, com o Espírito Santo assim, tão nela, você acha que ela ia orientar alguma coisa errada? Mas assim, a gente tem que entender, então, não foi, porque às vezes as pessoas acham isso, Lilian. Mas será que na época era a medicina da época? Será que hoje não faz mais sentido? Porque naquela época, gente, foi o Espírito Santo, né? E Deus é atemporal. Então, tudo que Santa Hildegarda ensina é atemporal, tá? Então, a gente com certeza consegue utilizar hoje e para sempre, tá? Então, acreditem o quanto vocês podem transformar a vida de vocês e da família. Porque quando eu tomo conhecimento dos alimentos que Santa Hildegarda orienta, né? Então, por exemplo, ela não orienta o consumo de ameixa, de pêssego, existe um porquê, né? Então, assim, só de você entrar na comunidade e começar a conhecer tantos alimentos que são bons, o que ela indica, o que ela não indica, você já vai melhorar muito a saúde de todo mundo de casa, tá? E com certeza já vai fazer uma grande diferença. Porque hoje, o que você falou é a pura realidade, Lilian. As pessoas acham comum, porque veja bem, comum é uma coisa, normal é outra. Então, é comum as pessoas adoecerem demais, mas não é normal, isso tem uma coisa alterada. Então, para vocês terem uma noção, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela considera, eu estou fazendo entre aspas aqui, normal uma criança adoecer até 12 vezes ao ano, ou seja, ter uma doença por mês. E isso não tem nada de normalidade. É porque a maior parte das crianças estão inflamadas, a maior parte das crianças estão com problema de saúde. Então, o que as nossas crianças estão comendo? Né? Então, quando a gente pensa que o nosso alimento é o nosso remédio, é a verdade. Se eu tenho uma alimentação boa e quando eu adoeço eu utilizo recursos naturais, ótimo, vai manter minha saúde. Agora, toda vez que eu coloco uma substância que meu corpo não conhece, porque vamos lá, vamos entender assim, resumidamente. O nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tem capacidade, tudo que eu coloco dentro da minha boca, ele tem capacidade de detectar se ele conhece aquelas substâncias ou ele não conhece. Se tem na natureza ou se não tem. Tá? Isso é um corpo saudável, um corpo normal. Quando eu pego uma dipirona, um paracetamol, e eu tomo, o meu corpo percebe que aquilo é uma substância que não tem na natureza. Ele percebe isso. E ele gasta muita energia tentando metabolizar aquilo para poder eliminar no xixi. Então, a maior parte dos medicamentos alopáticos, eles entram como um corpo estranho, entre aspas, no nosso corpo, e isso gera, então, uma reação. Então, o meu corpo vai melhorar a dor? Vai melhorar a dor, mas vai ter um preço para poder melhorar a dor, tá? Então,
quando eu já uso essas coisas naturais, eu vou ter os benefícios e eu não vou ter os malefícios. Eu não vou ter que gastar uma energia enorme para poder metabolizar aquilo, para poder eliminar. Então, na comunidade tem os medicamentos, né? Tem o que utilizar e tem a questão da alimentação também, que é fundamental. Acreditem em mim. Se vocês puderem comer o máximo de comida natural, tá? Nada de coisa industrializada, de alimento ultraprocessado ou processado. Então, assim, se possível, façam vocês mesmos os próprios alimentos, tá? Procurem saber de onde vêm esses alimentos. Então, se você tem a possibilidade de comprar uma carne de uma pessoa que você sabe que o boi anda solto, toma sol, né? Quase não toma antibiótico, compre carne dessa pessoa. Lógico, se não puder, vai ter que comprar carne de supermercado ou de açougue, tudo bem. Mas assim, tente procurar, se possível, consumir alimentos mais naturais, tá? Esse é o segredo, para a gente poder fortalecer a nossa saúde. Então, tudo que for industrializado, tudo que precisar abrir, salgadinho, bolacha, lasanha pronta, tudo isso, gente, corra disso. Tem muita substância lá que faz muito mal. Pensa assim, se a gente for comprar um pão, por exemplo, eu não sei como é que está aí na Itália, Lília, eu até já fui para a Itália, mas faz muitos anos que eu fui, não posso te afirmar como é que está, mas eu vou falar aqui no Brasil, a maior parte das tuas seguidoras são aqui do Brasil. Compra um pão de forma, gente, e deixa no teu armário, vê quanto tempo dura aquele pão de forma. Agora, faça você um pão feito em casa, vê quanto tempo ele vai durar. Um pão feito em casa por você, no máximo, 3, 4 dias, você deixar fora da geladeira, ele vai começar a dar bolor. O pão que a gente compra no mercado, às vezes dura 1 mês, 2. Se for pão integral, então dura às vezes 6 meses. Quanta coisa não tem ali, esses conservantes, tudo isso mata as bactérias boas do nosso intestino. Então, além de entrar, às vezes, na nossa corrente sanguínea e gerar um processo alérgico, porque hoje a maior parte das pessoas está tendo doenças autoimunes e processos alérgicos. Então, todo mundo está com rinite, está com dermatite, está com doença autoimune. Nada mais é do que um desequilíbrio do sistema imune. Então, é difícil hoje alguém que vai no meu consultório que, olha, não tenho nenhuma queixa. Vim aqui só fazer um check-up. Até tenho, mas é raro. Hoje, a maior parte das pessoas, se você for a fundo, você vai ver que tem algum sintoma. E, às vezes, até esses que acham que não tem nada, eu faço algumas perguntas, né, na minha consulta, e a pessoa fala, nossa, eu achei que não tinha nada, agora que você começou a falar aqui, agora eu percebi que eu tenho um monte de problema de saúde, eu nem tomava conhecimento, eu achava que isso era normal. Então, por quê? Porque a gente está se alimentando, né? E a gente sabe que por trás, Lilian, existe uma indústria, né, que está ganhando com isso. As pessoas querem que a gente adoeça, gente. É triste falar, mas essa que é a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não, isso é maravilhoso, que a gente tem que ter de fato essa consciência que ninguém melhor do que nós mesmos para avaliar a nossa saúde ou profissionais de confiança que não é que nós temos tantos disponíveis no mercado, porque de fato tem um financiamento da indústria para dizer o que é bom e o que não é bom. Então, o incentivo não vem lá do feirante, né? Não vem do agricultor, do produtor, não é ele que dá um incentivo ali para essa distribuição. Então, isso que a gente tem que ter cada vez mais consciência e informação, depois cada um decide por si. Mas manter, né, Ô, Ju, mas vamos falar, doutora, é mais de 2 anos que você está lá na comunidade com a gente, né? Muita gente não sabe. Agora todo mundo vai ficar sabendo. E você acha que ajuda, então, no geral, assim, a informação, você vê que nós somos mais mulheres, mães, donas de casa, profissionais de saúde, todo tipo de pessoa é abrangente, então todo esse conteúdo que são Até os homem, vínculos... se quiser entrar, né, Lilian? A maior Aham, parte é mulher, mas temos todo mundo dá para entrar. E assim, homens a Lili tem maravilhosos. uma super didática, ela explica de uma forma bem simples. Então, assim, não precisa chegar lá com pré-conhecimento. Não precisa. Vocês vão aprender do zero, tudo, tá? Porque às vezes também gera essa ansiedade, né? Ai, meu Deus, mas né, eu não conheço nada de Santa Hildegarda, eu vou chegar lá, preciso ter. Não. Chega lá, vai vendo as aulas, não precisa ter a pressa, né? Vai vendo aula por aula, vai aplicando, vai anotando, né? Tem um caderninho, vai anotando tudo que tem lá. Tem as apostilas, É uma também vem riqueza. tudo, as Sim, apostilas que são bem além práticas, das né? apostilas. Sim, e são lindas as apostilas, né?
O Olha material ali, que a Marina, é A a Marina que Fátima, faz, né? a Marina que prepara lá. A Ela é Fátima, ela tá maravilhosa. a Fátima está na comunidade também e está perguntando qual o seu nome, doutora. Meu nome é Juliana Sanches. Juliana Sanches, a doutora está lá com a gente. Daqui a pouco nós vamos ter aula com ela lá no secreto. Daí lá nós Sim, temos nós vamos. todas as outras perguntas e muito mais coisas que nós podemos falar, porque daí nós estamos num ambiente protegido. Esse daqui é um ambiente aberto, então nós temos que caminhar em Isso, não ovos, dá né, para doutora? falar Porque tudo. Mas, ó, não dá. só vou fazer um comentário. Cada um aqui, né, deve ser de um lugar do Brasil. Vocês perceberam que só está aumentando a quantidade de farmácias? Toda a cidade só está aumentando a quantidade de farmácias. Então, assim, está se ganhando muito, muito dinheiro, né, com as pessoas adoecendo. Então, não entre nesse sistema. Tomem esse conhecimento, vão aprofundar enquanto é tempo. Quando a gente pensa, né, agora nos cristãos que estão nos assistindo, quando tem os 10 mandamentos, né, não matarás, esse não matarás não é só eu não matar o outro, é eu não me matar. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, a gente deve cuidar desse corpo que Deus nos deu. Então, a gente tem que cuidar. Eu brinco, né, Lília? Eu falo assim, eu ainda não atendi nenhum paciente aí de santo de sexta e sétima morada, porque quando o santo chegar já em sexta e sétima morada, aí ele já pode se desprender do corpo, pode ficar doente, não tem problema nenhum. Mas nós, meros pecadores que estamos aí entrando, né? Estou falando das moradas para quem não está entendendo, aí pensando em Santa Teresa d'Ávila, né? Que tem um livro maravilhoso que fala das 7 moradas aí. A gente que está entrando aí na primeira, na segunda, no máximo aí na terceira morada, a gente precisa estar com uma saúde boa para a gente ter mais fé. Mas quantas pacientes eu atendo, Lilian, que chegam lá no meu consultório se queixando? Estou sem energia, estou sem disposição. E elas acham muitas vezes que elas estão com o vício da preguiça, mas não é, elas estão com deficiências de nutrientes. Elas estão doentes. Aí, quando a gente está doente, que ânimo que a gente tem, Lilian, de rezar? Ou a gente reza só com o corpo, não reza, não está prestando atenção, meditando a cada mistério, por exemplo, de um terço, ou vai na missa, né? Chega, acaba a missa, você pergunta para a pessoa o que o padre falou, o que foi a homilia, não consegue nem lembrar a leitura. Então, assim, até para a nossa fé ser bem mais trabalhada, a gente tem que ter um mínimo de saúde, gente. Então, assim, cuidem do corpo de vocês. É um grande presente que Deus deu para vocês. Então, assim, invistam um tempo nisso também, sabe? Eu vejo muita gente pensando, mas eu não tenho tempo. Eu só olho e falo assim, é melhor a gente parar enquanto tem saúde para poder fazer investimento sério do que quando vem uma doença mais grave. Porque eu falo assim, a doença ela vem quando Deus quer ter um particular com a gente. E a gente é obrigado a parar numa doença mais grave. Então não espere ter uma doença grave, né? Vai fazer um check-up, vai cuidar da tua saúde, vai aprender recursos naturais, porque é um dos maiores bens que você tem, é a tua saúde, é o teu corpo. Então cuide desse templo do Espírito Santo, não despreze isso. Coloque como prioridade, né? A gente tem que botar como prioridade isso. Não pode ser por último, tem que ser uma das primeiras prioridades, tá? Isso assim, você e tua família, né? Principalmente as mulheres que estão aqui nos assistindo. A Lilian tem lá na comunidade aula sobre criança, né? Os tratamentos de Santa Hildegarda para criança. Que coisa melhor do que você mesmo poder tratar tantas coisas aí dos teus filhos, né? Então, assim, invista. A saúde não tem preço que pague, gente. Quantos pacientes eu vejo que falam assim para mim, doutor, eu daria tudo que eu tenho, toda a fortuna, toda a minha empresa, tudo para eu poder ter saúde. Agora é tarde, mas sempre dá tempo de fazer muita coisa, tá? Mas assim, não espere vir uma doença grave, tá? E hoje a gente vê que as pessoas estão adoecendo demais. Então vamos cuidar da nossa saúde, tá bom? Nossa, doutora, eu tenho assim, sem palavras. Eu vou ver se tiver alguma pergunta para a gente responder aqui, antes da gente terminar o nosso tempo, que já está dando 1 hora. A Eliana Sá falou que tem muitas farmácias mesmo. A Elisiane também, que ela está vivendo um cansaço, que tem muita gente com cansaço. A Maria Aparecida falou que tem poucos habitantes na cidade dela e tem farmácia para todo quanto é lado. Pedindo Santo Degarco da Clareza para cuidar da saúde, muito urgente. Organizando para ser aluna da Línia, vai ser muito bem-vinda, Maria Aparecida, lá comigo, com a doutora, com a Eliana Sá, que também está lá na comunidade, tantas pessoas conosco lá, cuidando já da saúde. Entrei agora, Eliana.
E isso é maravilhoso, gente. Pegar a responsabilidade mesmo, cuidar das famílias, as mulheres que são assim administradoras do lar, ter essa confiança de dizer esse menino, eu não vou enfiar esse monte de antibiótico nele, tá com febre, tem que entender por que que tá febre, comeu alguma coisa errada, teve alimentação ruim, bebeu água estragada, água suja, sabe sei lá o que aconteceu. Então investigar, que às vezes a gente já vai passando, não entende. E essa chamada de volta para. Eu vejo muito Santo Degarda, porque ela também era uma madre. Então, ela tinha administração, né, doutora? Lá cuidava de todas as filhas espirituais dela e levava uma e recebia as pessoas lá no mosteiro, que era o hospital dela, era o consultório dela e era a igreja, era tudo junto. Isso é maravilhoso. Então, a gente poder ter esse acesso e poder distribuir. Então, eu fico feliz demais mesmo de você ter aceito esse convite de estar aqui conosco, de você estar conosco lá na comunidade. E quantas vezes, gente, eu tenho algumas situações lá, vou contar agora, eu mando a mensagem para a doutora Juliana, doutora, assim, pode isso e aquilo, pode? E ela me dá um ok, em modo que de Santo Degarde ela não foi específica como é a doutora Juliana. Ela tratou várias doenças amplamente, porque naquele tempo era uma coisa assim, não era. Hoje em dia tem mais não sei quantas mil doenças. Quantas mil? 6 mil? Quantas mil? Um monte, né? Tem, por aí. É É, o muitas. CID acho que vai estar em torno, acho que de 9.000. Muitas doenças. Então, assim, e isso tudo, Santo Degarda, ela fez um resumo ali e ela trata mais no preventivo, como faz a doutora Juliana. Ela aconselha que você, antes de cair já no fundo do poço, pare, dá uma olhadinha, né? Reveja a situação. Ó, Porque assim, infelizmente, as pessoas acham que é comum. Ah, mas eu tô cansada. Não, mas tá todo mundo cansado, né? Acho que tá normal. É porque tá todo mundo doente, gente. Assim, por exemplo, eu tô aqui no sítio. O meu esposo não parou um minuto aqui. Então né, roçou, vai cortar, ele tá cortando uma madeira para fazer um móvel aqui pra gente. Ele colocou pia. Então, assim, depois de um dia inteiro intenso, de uma grande atividade, você chegar à noite com um cansaço, isso faz parte, né? Isso é normal da nossa vida, né? Uma noite que você dormiu mal, o outro dia você está mais cansada, isso faz parte, mas assim, tem que ser momentos esporádicos, não pode ser o cotidiano. A gente não pode ficar se arrastando achando que é normal. Ah, não, mas é porque a minha vida é assim mesmo, por isso que eu tô cansada. Gente, não é. Eu garanto para vocês, eu tenho uma vida muito, muito agitada e eu não tenho nada de cansaço. Isso que eu não durmo bem, porque o meu bebê ainda não dorme 100%, tá? Então, assim, eu acordo várias vezes à noite. E então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos ter disposição. A gente precisa ter disposição, a gente precisa ter energia para a gente gastar na nossa família, para a gente trabalhar, ou para a gente rezar, para a gente servir. Como é que eu vou servir o próximo, né? Pensando aí, para quem é cristão, para quem é católico, se eu não estou tendo disposição, não estou tendo energia para nada. Né? Então, tudo me cansa. E principalmente as mães, vocês são as pessoas mais importantes do lar. Se vocês estão bem, a casa está ótima. Se vocês estão se arrastando, a casa não vai estar boa. Não tem como os filhos estarem ordenados, o esposo bem. Então, nós somos, né, vamos dizer, o pilar da casa. Então, vamos cuidar da gente. Não é egoísmo, a gente precisa cuidar da gente para depois a gente cuidar dos outros em casa. Quando a gente pensa no avião, né, Lília? Quando eles fazem as orientações, né, de uma emergência, primeiro a máscara na gente para depois botar a máscara nos outros. Então, assim, a gente tem que se doar, lógico que tem, mas quando a mãe está com saúde e disposição, ela consegue ser muito mais útil na casa, ela consegue servir muito mais. Ela consegue cozinhar melhor, ela consegue educar os filhos, ela consegue estar mais disposta para o esposo, né? Então, assim, a gente precisa ter isso. Não achem que isso é normal. Então, assim, cuidem da saúde de vocês e da família. Eu quero finalizar com isso, porque não é porque eu sou médica, gente, mas eu fui fazer medicina justamente por isso. Porque eu me angustiava de ver as pessoas doentes e às vezes procurar um monte de médicos, médicos falarem, ah, a gente não sabe o que é, não tem o que fazer, é psicológico. E muitas vezes não é psicológico, tá? A gente precisa investigar algumas coisas, mas não achem que isso é normal, tá? Vamos cuidar, vamos ter disposição, vamos ter energia, vamos cuidar da família. E, se possível, né, entre na comunidade da Lilian, porque assim, a maior riqueza que vocês podem ter no momento é essa comunidade, depois os outros cursos que a Lilian tem, é uma riqueza uma atrás da outra. E eu falo assim, com todo amor e carinho, eu fui atrás da Lilian,
Eu conheci a Lília, eu mandei mensagem para a Lília quando entrei na comunidade, foi tudo eu, não foi a Lília que foi atrás de mim, fui eu que fui atrás da Lília, porque existem outras pessoas que estudam Santa Hildegarda aqui no Brasil, respeito as outras pessoas, mas, sinceramente, do fundo do meu coração, quem eu confio é na Lília, por muitos motivos, mas um dos motivos principais é que ela segue os valores da igreja, ela segue Santa Hildegarda, né? Não adianta eu estar aqui falando, chego aqui depois, acabo, desligo a live aqui, estou tomando uma cervejinha, fumando um cigarrinho. Vocês vão falar, poxa, a médica acabou de falar que tem que cuidar da saúde, ela não cuida nem da saúde dela. Então, assim, quem está orientando, né, vocês aí como a Lília, é uma pessoa que está vivendo a fé, que está lutando pela santidade, pela conversão dela, da família dela, ela pratica tudo que ela está ensinando. E a Lília, ela mora na Itália, então ela traduz os livros de Santa Hildegarda. Então, ela está por dentro, porque assim, às vezes vocês podem comprar, às vezes vocês vão pensar assim, eu falo inglês, então vou comprar um livro em inglês de Santa Hildegarda e vou aprender sozinha. Mas às vezes o que está lá não tem hoje no Brasil, então a Lília faz uma adaptação de tudo de Santa Hildegarda para o que tem hoje também no Brasil, né? Então, é uma riqueza que não tem fim. Fora que ela está num lugar onde estudam Santa Hildegarda de verdade. Então, ela vai em congresso de Santa Hildegarda. Então, ela está por dentro das pessoas que mais estudam no mundo Santa Hildegarda. As pessoas que estão aqui no Brasil, com todo respeito a elas, são pessoas que estudam através só de um livro que está em português. A Lília tem um monte de livro na casa dela. Então, assim, ela traduz. Ela até tem alguns livros, se Deus quiser, a gente vai pensar em publicar, né, Lília? Não vamos desistir disso? Então, ela é muito séria no que ela faz, tá? Então, assim, quando for pensar em Santa Hildegarda, com certeza vou indicar sempre a Lília. Não tenho palavras, doutora, porque isso é maravilhoso. Até a Erika Mas falou que realmente que ela falou. Pedi a Santa Hildegarda me mostrasse alguém que seguisse verdadeiramente seus ensinamentos, ela me mostrou a Lília. Então, para confirmar as suas palavras, para ver quanto Deus é bom, quanto é essa ação do Espírito Santo, né, que nos conduz sempre, e essa busca incessante pela verdade, saber que tudo, como o Santo Hildegarda mesmo sempre ensinava, no fim, a última palavra sempre quem tem é Deus, né? E é isso que eu passo com fidelidade. Feliz demais, não tenho palavras para agradecer sua presença aqui conosco hoje, nessa noite, eu que dando seu agradeço o tempo, convite. doando aqui. O nosso próximo encontro agora é lá na comunidade, com exclusividade para o grupo que já está lá. Em breve nós vamos mandar lá a agenda desse fim de ano e do ano que vem. E vamos, gente, vamos agradecer a doutora aí, mandando esses coraçõezinhos aí para ela. Sigam aqui, vocês cliquem ali do lado do meu nome, ali de Santa Hildegarda, vocês cliquem, já comecem a seguir a doutora Juliana. E quem tiver oportunidade, ocasião, a agenda dela é apertada, mas conversando direitinho, de repente vocês conseguem marcar o horário ainda desse ano ou começo do ano que vem. Então, assim, muito obrigada de coração, doutora. Deus abençoe cada um que esteve conosco aqui na live. A gente não conseguiu responder muitas perguntas, mas é muita coisa que nós temos para conversar. E nós vamos aos poucos trazendo cada vez mais conteúdo aqui e instrução conforme possibilidade da doutora e nosso tempo também. Conforme o Espírito Santo chamar, né, Lília? Porque a nossa aí foi meio de improviso e quem sabe a gente não faz outras também, né? Aqui também, a gente vai fazer na comunidade é garantido, gente, mas aqui no Instagram, né? Quem sabe a gente não organiza outra, a gente pensa num tema. E se vocês quiserem sugerir alguns temas também, mande lá para a Lília, ou pode mandar. Meu Instagram, então, é DRA de doutora, né? Doutora Juliana Sanches. Manda lá o direct que eu respondo, manda para a Lília, a gente pode organizar outras, tá? Vilmer, ó, a Vilber, clica aqui do lado, ali em cima tem medicina e teologia. Clica do lado do meu nome ali em cima, do lado já aparece que eu estou em live com a doutora Juliana. Você já clica e já começa a seguir ela lá. Tá? Quem quiser clicar ali, já segue. E depois eu vou marcar a doutora, que dessa live vai ficar nos nossos dois Instagram. Que daí vocês podem assistir aqui, assistir lá e mandar mensagem. Deus abençoe. Agradeço o carinho de vocês, que vocês tenham um abençoado sábado, um excelente final de semana, que Santa Hildegarda possa sempre estar intercedendo por todos nós, principalmente por mim, e pela Lília, né? Porque a nossa missão não é fácil, né, Lília? Porque quando a gente pensa em tratar só o corpo, ok, mas quando a gente pensa também em tratar o espírito, a gente sabe que a guerra espiritual é muito grande, então, assim, rezem por nós, tá? Não, a gente também passa por uma batalha espiritual, tá bom? Então, eu, se possível, peço que rezem aí por nós. Combinado? Combinado.
Beijo. Obrigada. Beijo. Deus Deus abençoe. abençoe todos Obrigada a vocês. todos. Muito obrigada, viu? Deus Fiquem abençoe com a Deus. todos. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.